e ordenou o rei, e trouxeram pedras grandes, pedras preciosas, pedras talhadas para a fundação do templo. 1 Reis 5:17. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. A paz do Senhor, meus irmãos, Ministério da Bliane na área, eu sou Wesley Nascimento, estamos aqui para mais um vídeo. Você prestou atenção no texto que ora acabamos de ler? Está falando a respeito da estrutura, da base, da fundação do templo. Salomão pegou pedras preciosas para colocar na fundação. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você hoje fizesse a sua casa e você tivesse condições para fazer ela de pedras preciosas, você colocaria essas pedras preciosas aonde? Eu tenho certeza que você colocaria no lugar que poderia ser mais visto na sua casa. Colocaria na peça onde as pessoas teriam mais acesso, para que todos vissem. Mas ele pega e gasta com pedras preciosas para ficar na fundação, escondido, embaixo da terra. Eu não entendia isso até entender o que Jesus falou. Ele disse ao homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, sopraram ventos, correram os rios, bateram fortes chuvas, e aquela casa não foi abalada. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre areia, sopraram ventos, correram os rios, bateram fortes chuvas, e grande foi a queda daquela casa. Olhando para tudo isso, eu aprendo que a parte mais importante está na fundação, e a fundação não é vista. Geralmente não é vista e nem tampouco lembrada. É por isso que na maioria das vezes as pessoas que são mais importantes, elas são menos vistas, estão mais escondidas, mas não é por isso que elas são menos importantes. A palavra do Senhor diz que tenhamos nós semelhança de como vaso de barro, mas que porta tesouros escondidos dentro, porque a estrutura que se mostra por fora, ela é apenas um aparato, ela é apenas uma aparência, ela é apenas o rótulo. O que importa é o que está dentro, e geralmente o que está dentro vem escondido. Quando Samuel está para ungir o rei, e ele vai para ungir um dos 3 primeiros que aparecem pela sua aparência, Deus diz: não unja eles, porque já tenho rejeitado. O homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Quando nós vamos comprar um celular, dificilmente alguém olha para a ficha técnica, olhando memória RAM, olhando processador, olhando memória interna, olhando a tela, o tipo de tela que foi usada para fazer o seu celular. Olhamos para a aparência. Daqui a pouco o nosso celular começa a dar problema e a gente às vezes paga caro só olhando para a aparência. Por exemplo, você olha um carro na rua, o carro às vezes é lindo, às vezes é maravilhoso o carro. Pessoas que enchem o seu carro de som, colocam cheio de aparatos por fora, deixa o seu carro todo bonito, a lataria. Você entra por dentro, o carro é um luxo. Mas quando você ouve alguém bater a chave para ligar o motor, já começa a estralar tudo. Vai passar a primeira lombada, o carro já treme inteiro. Às vezes nem sai do lugar. A pessoa sai com o carro do lugar, já tem que deixar na mecânica. Por quê? Porque cuidam da aparência. A parte mais importante do carro não é a lataria. A parte mais importante do carro é o motor. Então nós temos que olhar para a base, para o fundamento. Grandes ministérios são escondidos por bases de oração, por base de choro, de lágrima, de humilhações, que foram sendo firmadas dia após dia. Então eu digo para você, talvez você não tenha aparência, talvez você não tenha nome, talvez você não tenha fama, talvez o seu nome até feio é. Talvez a sua aparência não é das mais bonitas. Talvez você não tenha dinheiro. Talvez se você chegar numa reunião de pobres e pessoas humildes, você é a mais humilde dentre elas. Isso não condiz com o seu futuro. Isso não resume a sua história. O que resume a sua história é o seu fundamento. Se o seu fundamento for forte, eu tenho certeza que pode que ninguém veja, mas o templo que tem pedras preciosas no seu fundamento, ela tem sim suporte para guardar toda a glória de Deus. Ninguém dá nada para você, mas você é um suporte, você é uma estrutura, uma base feita de pedras preciosas, construída em lágrimas, em dor, em choro, em pranto, em estudo, em busca pelas coisas de Deus. E você tem sim um porte para suportar a glória do Senhor, não pelo seu nome, pela sua aparência, mas pela sua estrutura, pelo seu fundamento, que muitas das vezes é escondido, porque na maioria das vezes as pessoas veem nossas mensagens, mas não sabem da nossa história, veem os nossos louvores, mas não sabem da nossa história, veem nossas conquistas, mas não sabem da nossa história. Então entenda uma coisa, acima de tudo, guarde os seus fundamentos.
fulano é mais alto, é mais bonito, tem mais porte, tem parentesco, tem ajuda de fulano, de A, de B, não interessa. O que interessa é o seu fundamento, porque na hora que a tempestade vir, o nome não te segura de pé. Na hora que a tempestade vir, a fama, o parentesco, os amigos não te seguram de pé. O que te segura de pé é a fundação, é a estrutura que está escondida, guardada na sombra do Onipotente. Então permaneça de pé e acredite no seu sonho e na sua promessa. Pode não ter aparência, mas tem firmeza, tem fundamento e tem estrutura. Meus irmãos, eu quero deixar aqui um testemunho. Essa camisa que eu estou usando, ganhei de um amigo meu ali, o irmão Wellington, pregador, grande homem de Deus, da Assembleia de Deus do Castelhano. Tivemos a honra de conhecer esse homem de Deus, um jovem abençoado, de comunhão com Deus, de testemunho. Se você quiser, vai estar aqui no link, na descrição. Nós vamos colocar o número dele para você que quer contatar ele, da Assembleia de Deus de Caçador, do bairro Castelhano. Um jovem usado por Deus, um menino de ouro, pregador da palavra, sua namorada louva o nome do Senhor. Um casal de Deus que tem o aval e o testemunho do seu pastor, pastor Luiz Felipe. Também já quero deixar aqui o meu abraço para ele, pastor Luiz Felipe, todo o ciclo de oração que tivemos ali esse final de semana, em um trabalho lindo, um congresso lindo da parte do Senhor ali. Foi lindo o que o Senhor fez. Vou deixar o contato dele na descrição. Convide ele para ir na sua igreja, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um jovem que tem fundamento, é uma pedra preciosa nas mãos do oleiro. Que Deus te abençoe, te guarde, te cuide. Fique com essa palavra no seu coração. Você pode não ter nome, não ter formosura, nem aparência, mas o que vai mostrar o fim da sua história é o seu fundamento, porque só o fundamento nos segura de pé na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, o meu abraço para você e até o próximo vídeo. Ministério WN fica por aqui.